fora, em Minas Gerais. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Olá, meus queridos irmãos, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a amada igreja do nosso Deus. Aqueles que se encontram em Cristo, é sempre bom estarmos reunidos, congregados, como Ele tem nos ensinado, ainda mais vendo que os dias vão se avançando de uma forma muito rápida. Deixa eu deixar aqui a paz de Cristo. Hoje nós estamos iniciando aqui uma forma diferente do nosso programa, Cristo Liberta. Aos amados irmãos que estão conosco através da internet, através do aplicativo, aos que estão conosco através do rádio. E hoje nós estamos aqui, inaugurando uma nova rede aqui, né? Nós estamos pelo Instagram, ao vivo. A paz de Cristo aos amados aí, irmã Rosângela, irmão Carlos, mais quem? Ana Maria. Então, vamos acompanhar juntos aqui através do Instagram, através do rádio, e aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Irmão Carlos, lá do Ceará, que está ligado conosco aqui. A paz de Cristo a todos os irmãos. Queridos, o Senhor tem preparado para nós algumas coisas, e ainda mais que nesses dias em que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor tem aqui sempre nos alertado a importância de como nós devemos estar, tomar conhecimento daquilo que está em torno de nós. Nós vamos abordar um tema aqui que eu quero falar um pouco aqui sobre hipocrisia. Talvez seja um tema um pouco... talvez ou muitas pessoas possam pensar que há um julgamento por detrás disso. Não. A hipocrisia é um dos piores sentimentos, que possa ser, ou que Deus queira ou não queira encontrar dentro do coração do homem. A hipocrisia é o pior de todos os fermentos. E se o homem soubesse quanto nós hoje estamos vivendo um tempo em que esse sentimento ele tem tomado conta do coração de muitos irmãos aí. E nós vamos orar ao Senhor Deus, pedindo ao Senhor que possa também examinar o nosso coração, para que não haja nem vestígio, nem de hipocrisia, nem de fermento, nem de coisa semelhante. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento em que nós nos encontramos e nos colocamos aqui diante da Tua presença, neste programa, nessa oportunidade em que o Senhor nos concede, que o Senhor possa tomar a direção de todas as coisas, que a glória do Senhor possa ser manifestada e revelada ao coração dos homens. Todo poder e toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Sonda o nosso coração, examina nossa mente, e se porventura alguma coisa houver, que o Senhor possa nos lavar, que o Senhor possa nos limpar pelo poder da palavra do Senhor. Nos ajude, tome a vida dos meus amados irmãos, tome a minha vida, tome esta emissora, guarde este lugar com a Tua presença e seja glorificado o Teu nome para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, deixa eu ler aqui alguns outros versículos, uns versículos que Deus preparou para nós. Deixa eu ler aqui. Quem mais está conosco aqui? A Alaine Oliveira. A paz de Cristo, minha irmã, aqui pelo nosso Instagram. Deixa eu ler aqui e falar um pouco sobre hipocrisia, porque hoje esse troço aí tem se alastrado de uma tal forma, isso tem invadido as congregações, tem sido este
a pedra, que, né, aquilo que Deus tem nos ensinado a falar neste lugar aqui. E queira os homens ou não queira os homens, a verdade ela tem que ser dita. Olha o que Jesus diz aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Escute isso, hein? É Jesus que está dizendo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quem disse isso? Quem disse isso foi o próprio Senhor. Cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Você sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que você não pode acreditar em tudo que você ouve. Que nós não podemos acreditar em tudo o que nós temos escutado por aí. E nesse tempo de pandemia, né, como a gente sempre fala aqui, a pior de todas as pandemias são as que são introduzidas, às vezes no coração do homem, sem ele perceber o dano e o mal que está ali sendo causado. Deixa eu ler aqui mais alguma coisa aqui que fala sobre hipocrisia para a gente abordar esse tema aqui. Olha o que diz aqui Provérbios. Essa palavra aqui, Provérbios 25, versículo 19. Provérbios 25, versículo 19. Como dente estragado ou como pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Olha só o que a palavra está dizendo aqui. Como dente estragado ou um pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Meus irmãos, olha só, há muito tempo que nós aprendemos do Senhor, nós não somos o dono da verdade, nós não somos a verdade, mas a palavra tem nos ensinado a sermos amigos da verdade, a vivermos debaixo da dispensação da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. É um tempo de engano, é um tempo de muitas fraudes. Muitas pessoas têm se deixado ser levados por tantas coisas, por tantas informações malignas, informações sem princípios da palavra de Deus. Homens que tiram apenas versículos da palavra isolado e não sabem ler o contexto, não têm o conhecimento do contexto da palavra, e saem anunciando coisas absurdas para desviar a atenção, para tirar o homem da simplicidade, do foco da verdade que é Cristo. Cristo é simples, eu sempre aprendi assim. A palavra de Jesus, ele sempre diz que a palavra ela não pode ter a presença de fermento. E a gente percebe hoje que a maioria hoje das congregações, muitas estão enfermentadas com doutrinas, com ensinamentos que fogem daquilo que Cristo nos ensinou. E ontem nós trouxemos uma palavra aqui que a principal coisa que nós temos que focar nesses dias é permanecermos de pé. Porque não vai ser dias difíceis. São dias trabalhosos. E a hipocrisia hoje, você vê tantos homens. Hoje, o que é a moda? O que está acontecendo hoje? Estava agora há pouco vendo uma reportagem. Os pastores hoje, a maior parte das congregações hoje estão preocupadíssimas com essa questão dos templos que estão fechados, né? E se você pegar alguns homens aí como exemplo, eu não vou dizer que nome agora, porque também isso não me interessa, e mesmo que se eu tivesse que dizer também, eu diria abertamente, porque eu não tenho nada contra isso aí. Mas você vê como que as pessoas estão tão preocupadas com a questão dos templos que estão fechados. Elas não estão preocupadas com as pessoas, não. A maioria dos homens hoje não estão preocupados, não estão nem um pouco preocupados com aquilo que está acontecendo com as vidas, com as pessoas, se elas estão recebendo a verdade ou se elas não estão recebendo a verdade. O negócio, a preocupação hoje
sentimentos de que eles estão tendo prejuízos. Prejuízo. Porque acham um absurdo estarem com os templos fechados, mas quer dizer, os templos não podem ficar fechados. Mas o dizer fica em casa para isso ou para aquilo, eles apoiam. Né? A gente tem visto aí uma quantidade de homens que se dizem apoiadores do fica em casa. Ou seja, mas aquilo que se diz respeito a trazerem eles para dentro dos seus lugares, isso aí não, isso não vale. Não é verdade? Aí a pandemia vai para o beleléu. Então o que acontece? Tem muitas coisas que nós temos escutado hoje, e se você não tiver o cuidado, e nós temos podido falar isso aqui abertamente no rádio, que as pessoas precisam examinar as Escrituras, buscar ter uma vida com a palavra de Deus, porque senão elas não vão conseguir ficar de pé. Elas não vão permanecerem de pé. As congregações hoje estão preocupadas com seus lucros que estão caindo de descrédito, os dízimos que não aparecem, as ofertas que não aparecem, não é? Pessoas que não podem servir a Deus porque elas se sentem intimidadas por causa de uma peste ou por causa de uma pandemia. E eu falei isso aqui ontem, meu irmão, que olha, vendo aqui um monte de pessoas, pastores, pastoras, né, se acovardando diante da palavra, se acovardando diante de uma realidade, mas aí preocupada, fica em casa. Fica em casa quando se trata de trabalhar, quando se trata de levar o pão para dentro de casa, fica em casa quando se trata de levar, né? Mas quando se trata de quererem ver as suas congregações vazias, elas brigam, elas vão ao Congresso, elas fazem um apelo ao governo federal, ao governo estadual. Sabe o que é tudo isso? Isso é tudo hipocrisia, meu irmão. Não tem verdade nisso, não. Porque nós que cremos na palavra, nós que amamos a palavra e que recebemos de Cristo a palavra, eu não tenho que ficar preocupado se os templos vão ficarem abertos ou não. Eu tenho que preocupar em fazer a vontade de Deus, porque uma vez que eu faço a vontade de Deus, aquilo que é de Deus vai se espalhar da vontade segundo a vontade de Deus. Então o que diz a palavra em Provérbios 25? Tem muita gente que não gosta que a gente pregue isso aqui porque fala que a gente está julgando. Porque o pastor está julgando, está falando contra, está falando mal contra nós. Negativo. Você tem que fugir de toda aparência de hipocrisia. Porque a hipocrisia são aquelas pessoas que muitas vezes chegam, se aproximam, bate as mãozinhas nas suas costas, trazendo palavras de bajulação, palavras de lisonja, não. Mas tem hipocrisia atrás disso aí, você pode ter certeza que tem. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Quando você está em dificuldade, não conte com as pessoas. Falamos isso aqui hoje de manhã. Na dificuldade, a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque na dificuldade é onde os hipócritas aparecem. Quando você está na grande e na maior parte da dificuldade, é onde os hipócritas, é a hora que eles mais aparecem. Dizendo que estão preocupados com a sua vida espiritual. Dizendo porque você sumiu da igreja. Por que você sumiu da igreja, minha irmã? Por que você sumiu da igreja, meu irmão? Você acha que eles estão preocupados com a sua vida? Ou na grande maioria? Eu não estou generalizando aqui. Ninguém está generalizando aqui. Mas a verdade é que Jesus combatia isso. E hoje existe uma moda aí, por exemplo, que as pessoas hoje querem aprender a viver um princípio. Eu quero trazer aqui numa próxima oportunidade, falar aqui sobre qual é a diferença se você pegar o judaísmo, o cristianismo, se você pegar o catolicismo, se você pegar os ismos que existem, e fizerem uma mistura nela, o que vai sair dentro dela? Babilônia. Porque as coisas estão voltadas tanto para os interesses do homem, tanto para a vontade do próprio homem, que Cristo tem ficado de lado. Cristo tem ficado de lado. Eu estava agora há pouco ouvindo uma matéria ali acho que era no Facebook mesmo,
Malafaia desesperado porque enfrentando o Congresso, batendo de frente com o Congresso, porque acha um absurdo as congregações ficarem fechadas. As congregações não podem ficar fechadas, mas os colégios podem, não é verdade? As faculdades podem ficar fechadas, que não tem problema. Né? As pessoas podem pegar ônibus lotado de pessoas, mas não tem problema. Mas lá não. Lá não. Porque as pessoas, elas estão preocupadas, volto a te dizer, não é com a sua vida, não. São pouquíssimos os homens que têm se preocupado com a sua vida. Vou ler mais versículo aqui, ó. Tem mais. Provérbios 26, versículo 23 ao versículo 26. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios mentirosos, amistosos, aliás, podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios. Lembra que eu falei para você que aonde aparece mais a hipocrisia é aqueles que às vezes bate no seu ombro aí. Mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele. Tá ouvindo aí, meus amados irmãos? Não acredita. Você tem que acreditar nesses homens? Claro que não, porque não tem verdade neles. Pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir, deixa eu puxar aqui um pouquinho, e esconder o seu ódio. Mas a sua maldade será exposta em público. Olha que palavra que está dizendo aqui Provérbios 26, no versículo 23 ao 26. Mas com o coração abriga a falsidade. Deus não tem colocado absolutamente em momento algum uma timidez no meu coração para falar o que eu tenho que falar. Eu sei que eu sempre falei aqui que tem muitas pessoas que não gostam, não têm simpatia, porque nós falamos para expor as coisas. Não é para esconder nada, não é para querer se fazer de verdadeiro. Não estamos aqui em momento algum para querer nos apresentarmos como a verdade, mas para expor a hipocrisia que estão estampada na face dessas pessoas que querem usar o judaísmo, porque falam bonito, porque querem aprender o hebraico, porque achando que falando o hebraico estão falando a linguagem de Cristo. Ou seja, a hipocrisia se espalhou e tem se espalhado, e é o pior câncer que pode encontrar-se dentro de um coração ou na vida de um homem. Eu sempre disse isso aqui, Deus sempre falou, se você quer saber o que é um câncer que mata, é hipocrisia. Porque o câncer mata. Mas a hipocrisia mata 3 vezes mais do que o câncer. Porque a hipocrisia, ela vem escondida, ela vem disfarçada de coisas que aparentam verdade, mas que as pessoas estão envolvidas numa mentira. Mentira para tudo quanto é lado. Então eu não consigo ouvir esses homens falarem, mostrarem tanta indignação, porque estão preocupadas porque as congregações estão fechadas. Ao invés de se preocuparem com as vidas que não recebem a verdade, ou deveriam estar preocupadas em querer oferecer a verdade, mas elas estão preocupadas se o seu descrédito, as contas, os aluguéis. Meu irmão, eu nunca vou aceitar isso. Jamais vou aceitar isso aí. Porque hoje Deus me deu o discernimento de entender o que é o reino de Deus. Eu estou aqui falando diante desse microfone, mas eu sei que ao mesmo tempo eu posso estar falando lá com outro país. É isso que é o importante para o Senhor. É a palavra sendo ministrada, sem fermento, sem heresia, sem mentira, sem hipocrisia. É claro que tudo isso vai atingir as pessoas que trazem o disfarce. Não foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 7? Cuidado aí com os falsos profetas, porque eles não vêm aqui transfigurados de lobo. Eles vêm transfigurados de ovelha, mas por dentro são lobos. Lobos. Pessoas que acreditam em qualquer tipo de informação, aquilo que muitos falam. Meu irmão, é tempo de acordar. É tempo de nós permanecermos firmes.
Não ficar se deixando ser levado por ventos de doutrina ou por muitas coisas que esses homens querem envolver. Meu querido, a todo momento, se eu fosse olhar para as coisas que tentam envolver a minha vida, eu não estaria aqui neste lugar. Nós não estaríamos aqui fazendo a obra como nós estamos fazendo. Porque a hipocrisia ela vem disfarçada em muitas coisas. Para tentar afadigar você, para tentar fazer com que você acredite numa mentira, numa verdade, aliás, mas que, no fundo, é uma mentira. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 22, ó. Esses homens aí ficam bravos com a gente, porque acham que a gente está falando mal, que a gente é contra. Né? O pastor é desesperado. Não, porque nós temos que pagar, nós não temos condições de pagar os aluguéis mais. Então, eu glorifico a Deus porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas estão no controle de Deus. Todas. Não existe absolutamente nada fora do controle do Senhor. Então, tudo isso que está acontecendo aí também é tirar as máscaras. É fazer com que as máscaras caiam. Né? Jesus aqui ele diz em Mateus 22, versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Tudo isso que está acontecendo aí são os homens colocando Cristo à prova. Né? Porque a vida deles não está sendo abençoada porque as igrejas estão fechadas, as congregações estão fechadas. Né? Eu glorifico a Deus por isso, meu irmão. Hoje Deus colocou na nossa vida um amor tão grande pela palavra, como eu falei aqui. Eu não preciso de congregação nenhuma. Porque o amor que Deus, que a palavra do Senhor por ela própria exala através da igreja, já faz tudo aquilo que Cristo quer. Eu não preciso estar aqui me preocupado com se vai entrar dízimo, se vai entrar oferta para sustentar a rádio, para isso ou aquilo, porque eu creio que Deus faz tudo isso. Agora, o que mais me indigna, o que mais me traz tristeza é saber que tem muitos irmãos, por exemplo, tem muitos irmãos que às vezes ligam para mim ou que mandam mensagem e que estão com as suas almas aflitas porque os homens estão colocando fardo em cima dessas pessoas. Julgo não porque a tua vida está assim, porque as congregações... Outro dia eu vi uma pastora absurdamente falando no Facebook, entendeu? Ou seja, que a vida das pessoas estão sendo amaldiçoadas porque as congregações estão fechadas. Você acredita numa baboseira dessa? Nós podemos acreditar numa imundícia dessa? Claro que não. Óbvio que não. Que as pessoas estão sendo massacradas porque as congregações... Não, elas estão sendo porque elas não se querem deixar serem guiadas pela verdade. Porque muitas estão enfermentadas com a hipocrisia desses homens. Hipocrisia. A maioria desses pastores que se chamam evangélicos são hipócritas. Você já viu lá Malafaia, essa turma toda aí preocupada com o evangelho? Não, estão preocupados lá, com os milhões de televisão que eles têm que pagar, com os milhões de aluguel que eles têm que pagar. Vamos lá ver o que Paulo fala a Timóteo no primeiro capítulo, na primeira carta em que ele escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha, vou dizer mais uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, a vocês que estão nos ouvindo através do rádio, a você que está aqui pelo Instagram, quero dizer uma coisa para você. Não se permita ser induzido por qualquer coisa que você ouve, porque são tempos de engano, são tempos em que Satanás vai fazer de tudo para levar as pessoas a saírem da simplicidade e perderem o foco que é Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha aqui, ó. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que detêm a consciência cauterizada. Então o que nós temos que fazer? O que eu tenho podido ensinar aos irmãos? Fuja! Fuja desses papozinhos que as pessoas chegam e falam: estou preocupado com você, meu irmão, estou preocupado com você, minha irmã.
Está entendendo? Não, porque você deixou de ser participante, você deixou de ser um Gideão. A gente ouve muito isso aí. Querido, então é tempo agora em que a palavra do Senhor diz que nós temos que estar buscando comermos alimento sólido. Tenham cuidado porque é um tempo difícil, hein? É um tempo de grandes dificuldades. É isso que nós temos alertado aqui aos irmãos, aqui dentro daquilo que Deus tem nos concedido. Eu não tenho receio de falar não, meu irmão. Não tem mesmo. Outro dia me julgaram aqui, falaram que eu sou contra as igrejas. Eu não sou contra as igrejas, primeiro porque igrejas não existem. Só existe uma que eu conheço, que é a que Cristo edificou sobre ele. Aí é o ponto. E segundo, porque eu não tenho compromisso também com instituição nenhuma. Deus não me levantou com o propósito de ser submisso a uma placa institucional nenhuma. Não tenho. O meu compromisso é com Cristo, o meu compromisso é com a igreja, o meu compromisso são com os irmãos, o meu compromisso é com a verdade. Por mais que as pessoas queiram julgar ousadia ou arrogância no tom que nós usamos, meu irmão, mas se você examinar as Escrituras, tem verdade por detrás disso. Não tem bajulação aqui. Eu não preciso bajular um irmão para entender que Deus vai fazer uma obra. Nós não precisamos bajular ninguém para entender que Cristo está nos amando através da sua palavra. Nós não precisamos disso. Está entendendo o que é a palavra do Senhor? A palavra é esta. Agora você acha que eu vou ficar aí babando em cima desses homens? Porque estão preocupados. Porque o fulano, pastor, ora por mim. Porque eu tenho 3 aluguéis atrasados na congregação e não consigo pagar porque as congregações estão fechadas. Meu irmão, Deus não mandou você abrir nada disso. As pessoas ainda dizem que receberam revelação de Deus. Não, porque Deus me mandou abrir isso aqui, porque Deus me mandou abrir. Deus não mandou você abrir isso, não. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. O Senhor nos mandou pregar o Evangelho. A palavra do Senhor nos ensinou a ir por todo o mundo e pregar a palavra do Senhor, como Ele ensinou os discípulos. A mim, aqui nesse ministério de rádio, que eu já estou há 20 anos quase. 20 anos. Com lutas, com dificuldades, mas o Senhor tem sustentado. Quando você está no Senhor, meu irmão, não tem essa questão aí de você ficar, né? Então as pessoas falam, pastor, ore por mim porque nós estamos aí 3 meses e se nós não pagarmos aluguel, nós vamos ter que fechar, colocando terror na mente dos irmãos. Os irmãos ligam às vezes e falam, pastor, eu estou me sentindo tão oprimida, tão cheio de opressão. As pessoas mandando fazer isso, fazer aquilo, porque... Tá vendo o que acontece? É isso. Isso tudo é hipocrisia, porque as pessoas não estão preocupadas com ninguém. Na grande maioria não estão preocupadas. A maioria desses homens que titulam-se pastores, líderes, não estão preocupados com a sua vida, não. Estão preocupados com o seu dízimo, com a sua oferta, com aquilo que você vai fazer, com aquela campanha que você vai fazer, para que possa suprir a necessidade da vida dele. Vamos fugir disso, meu irmão. O Senhor não te chamou para isso, não. Deus tem cuidado de nós. Deus nos tem dado o seu amor. Deus tem nos dado a sua palavra. Está compreendendo isso? Então não adianta as pessoas ficarem indignadas porque não aceitam, porque falam que eu sou contra, que eu sou contrário ao pensamento. Sou mesmo. Sou mesmo, porque Deus me colocou o amor pela palavra. Ainda que nós, pela nossa carne, pela nossa natureza de homem, sejamos aqui ou padecemos algumas coisas. Teremos que padecer algumas coisas. Faz parte. Amém? Então, olha só. Hoje, nesses dias aí, eu falo isso aqui em casa com a minha mulher, falo direto isso aqui. Olha, vamos fugir. Fuja dessas teorias, né, de conspiração que tem surgido por aí. Porque são tempos difíceis. São tempos alarmantes. Nós temos visto aí a pandemia, nós temos visto aí tantas pessoas morrerem. São tempos de calamidade, sim, são tempos de calamidade. Agora, Deus está no controle de tudo? Deus está no controle de tudo. Agora, você não pode ficar aí se deixando, né? Tenho visto aí que tem os irmãos que têm sido abençoados, os irmãos que têm sido revestidos com a graça de Deus. Quantos testemunhos eu recebo aqui
de que Deus está trabalhando na vida dos irmãos de uma forma sobrenatural, maravilhosa, tem libertado, tem tirado as correntes, tem tirado os grilhões. Tudo isso, meu irmão, é grilhão. Tudo isso é corrente. Quando a palavra fala de grilhões e falam de correntes, são que esses homens tentam colocá-los. Eles não estão preocupados em querer tirá-los. Não. A preocupação, sem que eles percebam, é o que a palavra que nós acabamos de ler aqui em Provérbios. Olha só o que diz aqui a palavra em Provérbios, em 26, versículo 23. Como uma camada de esmalte. O que é uma camada de esmalte, hein? Quando a mulher que passa o esmalte na unha, uma camada de esmalte, diz a palavra que sobre um vaso de barro, são os lábios amistosos. Aqueles lábios amistosos. Oh, que saudade que eu tenho de você, minha irmã. Que saudade que eu tenho de você, pastor. Ah, quanta saudade que eu tenho, quanta saudade. Né? Quanta alegria em poder vê-los. Né? Quanta saudade. Então você vê, eu acabei de olhar agora há pouco aqui, meu irmão, no site, o desespero lá que estão levando até os conflitos entre o Supremo Tribunal de Justiça, entre o governo federal, entre o governo estadual, porque eles estão desesperados. Querem as congregações abertas. Será por quê, hein? Bom, eu não preciso, a gente nem vai entrar nesse detalhe. Mateus 12, versículo 34, diz ali o quê? Deixa eu pegar aqui. Raça de víboras, como podem vocês, sendo maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O que pode falar coisas boas sendo maus? Né? Pessoas falando coisas boas, né? Achando que estão preocupadas, mas não estão preocupadas com você nem com ninguém. Amém? Agora é o tempo dos homens se aprofundarem, tomarem consciência do que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Amém? Ontem uma irmã me perguntou aqui se a essência, se a primeira aliança, ou se o primeiro pacto que Deus fez com os homens, que lá no Antigo Testamento, teria algum propósito, ou poderia fazer, ou criar, ou estabelecer algo para a nossa vida. Nós precisamos entender que a primeira aliança que foi feita em Adão, ela foi rompida segundo a segunda aliança que foi determinada em Cristo. Então, em Cristo, meus queridos irmãos, nós somos livres, tá bom? Então, e nós temos que trazer dentro de nós a sinceridade que Cristo, ele tem processado em nós. Fujamos de toda aparência de hipocrisia. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais aqui? Tem. Mateus capítulo 6, versículo 5, versículo 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar andando de pé, orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que está em secreto, e então seu pai que vem em secreto te recompensará. Que coisa maravilhosa, né, meu irmão? A gente temos aprendido como que Cristo é simples, como que Jesus é simples. Os homens querem criar um modelo para Cristo. Cada congregação hoje quer determinar um modelo para Cristo. A Assembleia quer determinar um Cristo para ela. A Metodista quer determinar um Cristo para ela. A Adventista um Cristo. Né? Esses homens, a Assembleia, a Vitória em Cristo, como diz o Malafaia, quer também determinar um Cristo para eles. Mas Cristo é tão simples. Cristo é de uma simplicidade. Cristo é de algo tremendo, meu irmão, um prazer que Deus tem por nós. Ele não fica em nenhum momento algum constrangido com isso que nós estamos falando aqui, porque Ele se alegra conosco.
O propósito da palavra, do Espírito de Deus, é nos limpar, é nos purificar, é tirar todo este vestígio do mal. Tudo isso é um vestígio, tudo isso é um fermento que vai sendo introduzido na mente, do coração, no espírito, na alma do homem. Por isso que nós encontramos hoje tantos irmãos que estão aí cambaleando. Cambaleando na fé, cambaleando numa vida, não conseguem orar, não conseguem ter uma vida aplicada. É ou não é assim? Não tem sido assim? Isso é a pura verdade, meu irmão. Então Cristo é simples. Aprendamos nós todos aqui com a simplicidade que existe em Cristo. Essa simplicidade. Porque Jesus é aquele que conhecia o coração de todos os homens. E a todo momento ele falava abertamente para os discípulos: olha, cuidado com esses homens. E por que ele não falaria isso conosco hoje? A mesma coisa. A mesma coisa. Quando nós lemos ontem aqui a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, que fala que sobre os últimos dias que serão difíceis, nós explicamos aqui que esta dificuldade se daria porque os homens teriam dificuldade de permanecerem de pé. Permanecerem de pé. Por conta de todos esses ventos, esses temporais de coisas estranhas que têm sido espalhadas, que têm sido disseminadas, que têm sido semeadas na vida dos homens. Você não tem que ficar encabulado. Fulano chega perto de mim e fala: pastor, eu não consigo, eu acho que eu estou em pecado porque eu não estou congregando. Como que nós não estamos congregando? Então essa maldade toda, as pessoas estão oprimidas, vivem, não conseguem viver Cristo porque elas estão oprimidas. Né? As pessoas viram para ela e falam: você está desviada, você está perdida, você está, né? Você está com maldição, porque você não dá o seu dízimo, porque você não dá a sua oferta. Sai fora disso, meu irmão. É o que eu tenho falado aqui no rádio todos os dias: sai fora disto. Isso não faz parte de um princípio de uma vida cristã que nós aprendemos através de Cristo. Concorda com isso? Os amados irmãos concordam? Amém por isso? Porque a palavra de Deus é simples. Simples. É sim, sim, não, não. O que passa disso aí, tudo o que passa disso é de procedência maligna. Então fuja dessa hipocrisia toda aí. Amém? Eu tenho gravado alguns vídeos aqui e já nós vamos publicá-los, porque são palavras para desmascarar mesmo, irmão. Nem eu me aceitaria se porventura eu trouxesse qualquer coisa semelhante a tudo isso. Nós não podemos, ainda que a nossa carne queira nos impulsionar para isso. Mas a ideia, a palavra do Senhor é: fuja de toda aparência, de todo vestígio do mal. Cristo é simples. Ele veio para dentro de você, ele já realizou toda a obra dentro de você. A você que se sente uma pessoa desviada, você que se sente uma pessoa afastada, você não está nada disso. Quem tentaram te afastar foram os homens. Venha para Cristo. Venha para Ele, porque quem tem te afastado aí não é o Senhor, são eles. Com essas doutrinas do inferno, com essas preocupações fajutas, com essas preocupações vazias, desprovidas de sentimento, desprovidas de amor, desprovidas de verdade. Então não adianta você ficar aí bravo comigo, se o fulano chegar aqui e falar: não aceito essa palavra aí, porque ele está falando contra a minha igreja. Meu irmão, paciência. Paciência. Então a palavra ela precisa ser aplicada desta forma. O amor de Deus, hoje nós falamos aqui pela manhã em Gálatas, que quando Paulo tinha um amor tão profundo pela palavra e pelos irmãos, que se possível fora, ele arrancaria os olhos, os seus próprios olhos. Um verdadeiro homem de Deus, ele tem que se preocupar se as pessoas estão recebendo o alimento Cristo. Não é porque o fulano deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo, não. É se eles estão sendo fortalecidos, alimentados com alimento sólido, com alimento verdadeiro. E não é ficar sendo fantasiando um evangelho que não existe.
para aprisionar as pessoas, para fazer com que as pessoas fiquem acorrentadas diante de uma hipocrisia. Ah, vem com esse papo aí, meu amigo. Malafaia, e essa turma de tudo aí que vem com esse papo aí, que estão preocupados porque as congregações estão fechadas, que vocês estão preocupados com as pessoas. Estão preocupados com coisa nenhuma. Vocês estão preocupados com o bolso de vocês. Ó. Com o bolso de vocês, com a fazenda, com as coisas que vocês adquiriram e que Deus jamais teria mandado vocês adquirirem. Ah, mas Deus não deu isso aqui? Ah. Nós sabemos e conhecemos a palavra. Nós sabemos a essência da palavra. Aquilo que Deus mandou e aquilo que Deus não mandou. Aquilo que Deus às vezes permitiu, mas que não era a vontade dele. Nós precisamos entender a essência da palavra. Conhecer o texto e o contexto das Escrituras. Não adianta, meu irmão. Eu falo isso aqui todo dia, aqui dentro da minha casa. Vamos. Está na hora de comer comida sólida, se colocar, se posicionar e ficar de pé, porque Jesus ele disse que nos últimos dias muitos não suportariam mais a sã doutrina. Isso não tem acontecido hoje. Você não se contenta com a palavra, quer buscar um pouquinho mais ali. Ah, eu vou ali porque ali tem um pouquinho mais. Ali tem uma pitadinha a mais, ali tem um ingrediente a mais. Esse ingrediente, se a maioria dos irmãos não sabiam, fiquem sabendo. Estes ingredientes a mais é o que estraga toda uma massa. É o que contamina toda uma massa. É o que faz com que as pessoas se sintam enfraquecidas, sem disposição para viver em Cristo. Amém por isso? Então, o recado que Deus está nos dando aqui hoje é fugir desta hipocrisia, deste falso sensacionalismo que as pessoas querem introduzir nas pessoas. Né? Amor demasiado, amor porque sentem falta, bajulações, não, porque é bajulação. Que bajulação o quê? Que bajulação o quê? Nós temos que amar os irmãos na verdade. Nós temos que amar as pessoas na verdade. Não é ficar fantasiando nada para ninguém, não. Mostrando as pessoas por isso ou aquilo, não. Você está em Cristo, meu irmão. Se você está em Cristo, se os homens estão em Cristo, se aqueles que estão nos ouvindo aqui estão em Cristo verdadeiramente, estão guardados definitivamente em Cristo. Não há menor possibilidade daqueles que verdadeiramente estão em Cristo saírem fora de Cristo. Agora, quando a palavra diz que aquele que está de pé cuide para que não caia, é para aqueles que não têm a certeza de que estão em Cristo. Porque tem muitas pessoas aí que pensam que estão em Cristo, mas não estão em Cristo, não. Elas estão apoiadas em alguma coisa, menos Cristo, menos no Senhor. Amém? Então, Deus tem nos alertado sobre estas questões. Se vão gostar de nós, ou se vai gostar de você, não se preocupe com isso, não. Não gostavam de Jesus. Outro dia falaram aqui, não sei o que, eu vou me preocupar com aquelas pessoas que não gostam. Se não gostaram dele, vão gostar de mim, por quê? Se falaram contra ele, não vão falar contra mim, por quê? Tudo faz parte, meu irmão. Tudo faz parte. Vamos parar com esse negócio. Está na hora da igreja entender o que é o corpo. Nós entendemos o que é o sentido do corpo, do sentido que é a igreja de Cristo, nos unirmos, termos uma vida de oração, uma vida aplicada, uma vida de intimidade com as Escrituras, uma vida de intimidade com a palavra de Deus. Parece que é difícil entender, é cair na consciência da maioria dos irmãos que os tempos difíceis, as pessoas associam com problema financeiro, problema de falta de emprego. Não, nada disso, não. Tempos difíceis, tudo o que nós estamos passando agora é uma fagulha. Então existem coisas que estão acontecendo por detrás dos bastidores e que tem muitos irmãos aí que talvez não saibam. Informações das coisas que estão acontecendo lá fora, no mundo, né? A introdução do anticristo, tudo isso, todo este palco satânico já estão armados. Então tempos difíceis é isso. É que você não seja um espectador ou um telespectador deste palco que o anticristo está para montar a qualquer momento.
é abraçar a palavra, é ter confiança na palavra, é colocar a sua vida em Cristo verdadeiramente e ponto. E fugir disso aí. Tá bom? Fugir dessas ideias conspiratórias que todo momento está batendo aí, tentando bater contra a sua porta, tentando tirar a sua paz, tentando tirar a sua alegria, tentando tirar a sua comunhão, tentando tirar o foco daquilo que Deus colocou você. Não saia fora. Não perca o foco. Não saia do trilho. Permaneça firme, buscando o Senhor, porque nós vamos vencer. Cristo disse que nós somos vencedores. Ele nos fez vencedores. Nós não precisamos de bajulação e nem de fermento para que a massa seja uma massa pura e verdadeira. Cristo já é o nosso pão sem fermento. Então, alimente-se de Cristo, coma de Cristo, beba de Cristo, viva Cristo e ponto, meu irmão. O resto você joga fora. Tudo fora de Cristo você joga no lixo. Tudo fora de Cristo joga no lixo. A primeira aliança ela serve como sombra para a segunda aliança. Mas ela não é base para a nossa vida, não. Ela não é base para a sua vida. A nossa base é Cristo. Amém? Jesus, ele nos amou de uma tal forma absoluta, tremenda, que ele concedeu e fez tudo que nós precisávamos. O que tem precisando? O que precisa mais na sua vida? Fala para mim. Você que está nos ouvindo aí, aos amados que estão aqui no Instagram, aos queridos que estão através. O que falta para você mais? Nada. Porque Cristo é tudo em todas as coisas. Amém? Então, meu amigo, você que é mandar um recado aí, eu sei que muitos aí não gostam, que eu sei que tem muitos pastores aí que estão adicionados no meu Facebook, estão adicionados aí na emissora, ouve a emissora, franzam a testa, não tem problema não, meu irmão, eu te amo em Cristo. Em Cristo somos todos iguais. O que não somos iguais, às vezes, são essas teorias que fogem daquilo que Cristo nos ensinou, do que Cristo nos aplicou a nós, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Nós vamos dar um encerramento aqui, nesse tema de hoje. Hoje foi o primeiro dia que nós começamos aqui com o Instagram, falta de prática, não entendo muito aqui da parte de tecnologia, amém? Mas aí, à medida que Deus for preparando, a gente vai conversando, dialogando com os irmãos, e eu quero abrir aqui a oportunidade também, falar aqui, eu senti no meu coração, na minha vida, no meu coração propriamente dito, que as quartas-feiras e as sextas-feiras nós vamos fazer aqui também algumas lives, e eu gostaria que os irmãos a gente pudesse participar, e nós vamos estar abordando aqui. Eu tenho várias perguntas de irmãos com dúvidas. Que tristeza que dá, dói de ver às vezes irmãos com amor, com tanto amor na palavra, pessoas que têm um amor que você percebe que amam a palavra, mas estão tão judiadas, tão pisoteadas por causa dessas malditas doutrinas e imposição de homens cruéis, sem amor, sem preocupação, e que vão afadigando, que vão enterrando as pessoas vivas. Então eu quero trazer aqui, na quarta, se Deus assim, qualquer mudança eu falo aqui com os irmãos no rádio. Às quartas-feiras, eu vou só depois de terminar o horário, talvez ali pela tardinha, às quartas às 5 da tarde, e às sextas-feiras ali à noite por volta das 19 horas. Mas qualquer coisa eu vou falar aqui para os irmãos, eu vou publicar aqui com os irmãos, e sempre vai ser uma alegria. E Deus colocou isso no meu coração de poder ajudar. Volto a dizer, eu não sou a verdade. A verdade não está comigo, mas Deus tem nos dado a oportunidade de buscar pelas Escrituras uma palavra que traga a bênção, que traga a libertação para esses homens. Tirar esse jugo, esse fardo que esses homens têm colocado nas pessoas aí. Tá bom? Olha, eu quero quero pedir a oração aos irmãos, que estejam orando por nós aqui, né, sempre por essa emissora. Demasiadamente somos combatidos, às vezes outras emissoras querendo atrapalhar a nossa vida aqui, mas não vai atrapalhar, porque aquilo que Deus determinou,
aquilo que Deus determinou, meu irmão, vai prevalecer para sempre. Ore por nós, ore pela nossa vida, ore por essa emissora, para que Deus continue capacitando, dando força para nós. Tem dia que parece que a gente não vai ter força nem para levantar da cama. Mas Deus sustenta, Deus tem nos sustentado. Eu peço que os irmãos nos ajudem através das suas orações, tá bom? Mandar a paz aqui para a nossa irmã Rosângela, Ana Maria, que está conosco. Que Deus abençoe a todos. Minha filha, a Jéssica, minha linda e maravilhosa filha lá em Rio das Ostras. Deixa eu ver se tem mais gente aqui em outros estados. Mandar a paz do Senhor para o Carlos, lá em Fortaleza, Jaguaribe. É isso mesmo? Mas onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. A paz do Senhor a todos esses irmãos que estão conosco em outros estados. E eu gostaria que os irmãos nos ajudassem então. Amém? E depois nós vamos compartilhar alguns vídeos aí. Lá no YouTube. Nós temos dificuldade de fazer gravação ali pelo YouTube, porque o YouTube tem aquela toda burocracia toda, que tem que ter horário, tem que ter horas de divulgação, porque senão você não consegue fazer vídeo ali. Tá bom? Vai lá, dê uma examinada nos vídeos e visualiza lá para que possa agilizar o nosso serviço através dessas redes aí. E eu gostaria também de receber dos irmãos, eu tenho o coração aberto para ouvir dos irmãos. Se alguns irmãos têm alguma opinião, ou que queiram dar alguma sugestão para alguns temas aqui de algum programa, fique à vontade. Mande para nós ali o WhatsApp ali, 32 o 984286270, que é o nosso WhatsApp. Mande ali as suas perguntas, sua sugestão. Nós vamos orar ao Senhor, porque o nosso propósito aqui é vivermos na plenitude do Senhor. Tá bom? Beijo no coração a todos os queridos. Me perdoe aí. Falta às vezes um pouco aqui de conhecimento da parte da tecnologia, mas um pouquinho nós vamos aprendendo em nome de Jesus, tá bom? E aos irmãos que estão através do rádio 99,3, irmã Marlene, mais quem? Irmã Rosa, muitos irmãos que estão conosco, os irmãos lá do bairro Santo Antônio. Paz seja com todos os irmãos que estão sempre sintonizados aqui conosco em Cristo Jesus. Paz, que Deus abençoe. Às 15h vamos estar aqui no rádio com a oração às 15h. Gostaria de convidá-los a você fazer parte desta mesa. Cristo está te convidando para nós celebrarmos o seu nome, tá bom? O tema de hoje, então, fuja de toda aparência de hipocrisia. Meu irmão, hipocrisia é fácil de você detectar. É só você estar no Espírito, tá bom? Beijo no coração. Fiquem todos na paz de Cristo, em nome de Jesus.